Olá, dando sequência a várias entrevistas, hoje nesse dia especial, Dia das Mães, eu não poderia deixar meu amigo aqui para nós falarmos sobre uma pessoa maravilhosa, a quem ele tem um respeito enorme, e eu estou falando de Flori Luiz Binotti, e ele fala muito da Dona Irilde, né? E Flori, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, Edmilson, prazer aqui estar conversando contigo, principalmente falando nesse dia especial aqui no Dia das Mães. Pois é, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para o nosso público o que significa Dona Irilde para ti. A palavra mãe já é por si só uma expressão grandiosa, né, de muitos sentimentos, mas a Dona Irilde, que é a minha mãe, a mãe dos meus mais 9 irmãos, é uma pessoa especialíssima, né? Uma pessoa que lutou muito na vida, sofreu muito na vida, mãe de 10 filhos, e teve muita dificuldade para criar esses filhos, numa época muito mais difícil ainda, no sentido até de se conseguir o próprio sustento de uma família tão grande, numa época que até para comprar roupa para os filhos era uma dificuldade muito grande. Isso melhorou um pouco hoje, bastante até, mas na época era difícil. Então ela é a minha herói, né? Ela é tudo para mim, né? Amo demais a minha mãe, a Dona Irilde, mas admiro ela também por ter tido essa sabedoria de conseguir colocar e educar os filhos no melhor caminho, e principalmente 10 filhos, né? Não foi fácil, né? Eu sou o filho mais velho, então coube a mim também uma ajuda até para criar os irmãos, mas ela é o nosso alicerce, ela é o nosso porto seguro, sempre a Dona Irilde. E voltando lá no passado, como que era a vivência entre mãe e filho na época da dificuldade? Porque ninguém nasceu grande, né? E a gente passou por várias experiências, e eu vejo a nossa história também do Paraná, vejo a dificuldade da minha avó, da minha nona, para chegar até a minha mãe e chegar na minha esposa. Então, nós passamos por vários percalços na vida. E como que sua mãe conseguiu sobressair com esses filhos lá com vocês de pequeno? Olha, claro, tinha o pai também, né? Mas a mãe sempre foi o alicerce, e nas dificuldades reunia aquela escadinha de filhos, tanto para fazer uma oração, rezar o terço, rezar e pedir para Deus, muitas vezes, até por uma questão de doença. Naquela época, às vezes tinha que ser no chá, ou tinha que ser nas medicinas caseiras, e rezar para Deus, né? Então, as dificuldades sempre foram enormes, mas ela sempre teve os filhos todos em redor, todos próximos, e o domínio, né, da criação dos filhos, sempre contando também com um amparo familiar, até do meu avô, do meu nono, da minha nona, que sempre estavam presentes. A minha nona por parte da minha avó, a minha nona, né, por parte de pai, ela era parteira, né? Então ela foi a parteira de vários netos, meus irmãos, né? Ela que fez o parto. E nessa caminhada, você observa que as pessoas, elas na época tinham pouco e faziam muito, né? O pai, a mãe, principalmente a mãe, que era o que acobertava os filhos, para fazer aquela intermediação perante o pai. Acontecia aquela malandragem, ela fazia aquela arte, quem colocava panos quentes sempre era a mãe, né? E como que era lá na tua época isso? No meu caso lá, eu e os meus irmãos, a gente tinha medo do pai, né? Porque o pai era, quando pegava para bater, batia mais, né? A mãe ia acostumando, né? Batia também, né? E repreendia,
e sempre teve assim aquela mão firme, né? Mas é como você falou, quando tinha que defender, às vezes defender o filho aí, era a mãe que fazia a proteção, porque o pai às vezes pegava mais pesada, né? Lá em casa, na nossa época também, a mãe chegava palmada, dava surra quando precisava. Hoje, nem fala, nós temos aí que não podem encostar a mão no filho, né? É mais difícil de educar, porque assim, eu falo que nós viramos pessoas adultas e ninguém morreu por ter levado uns tapas. E também nós não fomos pro lado do mal porque apanhamos algumas vezes. Porque a mãe, ela soube educar. A mãe, ela soube, junto com o pai, englobar os filhos de tal maneira que com pouco se tinha muito, né? Sim. Uma panelada de arroz e feijão com a galinhada estava feito a nossa janta, estava feito o nosso almoço. E hoje, meu amigo, quantas vezes você tem um monte de coisa aí na sua casa e você fica reclamando? Mas quanta dificuldade foi passado lá atrás. Hoje as pessoas falam assim, fulano tá rico, teve sorte. Sorte, meu amigo? Vem pra cá, vem ver esse povo que trabalhava de manhã à noite com o mínimo e sabia que tinha que economizar. Quando tu falou em roupa, eu lembrei que no passado não se comprava roupa pronta. Todas as mães da época tinham uma máquina de costura e comprava-se roupa, tecido por metro. Sabe o que acontecia? Numa família de 10 filhos, todo mundo vestia igual. Uniformizado. Era uniformizado. Por quê? Era o que tinha. Comprava-se um pano e fazia roupa para toda a família, né? Eu não sei com vocês, mas para nós, na época lá, era desse jeito. A roupa para todos os filhos, para o pai, para a mãe, para todo mundo era feita a roupa costurada em casa. Eu lembro muito também das histórias, por exemplo, minha mãe, meu pai, eles se uniam com os vizinhos para fazer aqueles tachos de banha de porco, fritar porco, não tinha geladeira, então você fritava a banha, coava ela, aí fritava a carne de porco e colocava o quê? Na lata de banha para não estragar. Aí você tinha carne por um bom tempo para sustentar todas essas pessoas, porque as famílias não são que nem hoje 2, 3 filhos. Era 10, 12, 15, né? A família era grande. Açúcar, se fazia o quê? Melado, se fazia ia fervendo até você fazer o açúcar em casa também. Açúcar de cana. Açúcar de cana, que se fazia ali no tacho, fazia rapadura, fazia o melado. Você não comprava muita coisa porque o recurso era escasso. E eu sempre falo que as mães, não que os pais não foram peça importante, é claro que foram, mas as mães sabiam manobrar muito bem essa economia dentro de casa, porque muitas vezes o dinheiro não dava que chega, mas ela com pouco fazia muito. Uma lição tão simples, né, que já era praticada naquela época, aonde que se não tinha para gastar, não se gastava. Então tinha que economizar aquilo que tinha, produzir bastante com aquilo que restava ali, né, fazer a comida, praticamente toda a alimentação era feita ali na colônia, né, ou na roça, ou na horta, né, mesmo aqueles que moravam até na cidade, mas tinham lá, ainda era a época que permitia ter um porquinho, ter a galinha, ter uma horta, e então a maioria da alimentação era feita ali caseira, né, e era uma alimentação saudável, né, e todo mundo se alimentava dessa forma. Hoje mudou muito as coisas, né, com produtos industrializados e tal, mas algumas coisas aí as pessoas estão começando a olhar o passado e voltar a fazer como era. Por exemplo, a banha, né, a banha, que você falou da banha, né, até uns anos atrás aí diziam que a banha fazia mal, agora hoje está comprovado e estudaram, e a banha voltou a ser vendida aí nos mercados. E naquela época, então, aconteciam os verdadeiros milagres, né? Se fala muito em milagre, eu falo que os maiores milagres nós aprendemos lá atrás. Com pouco se fazia muito, com pouco se educava muito, né? E eu sempre falo que a mãe dentro de uma casa é um esteio, né? A partir do momento que você tirar o esteio dentro de casa, a família se dilui. E então nós temos que contar muito com esse esteio,
respeitar esse esteio e saber que nós precisamos disso. Mas, Flori, eu gostaria de perguntar para ti, na tua caminhada com seus irmãos, filhos e família, e sua mãe, qual foi o ponto assim que mais te emocionou nessa caminhada? Me lembrando agora, quando que eu vim para o Mato Grosso, há 30 anos atrás, então carreguei lá num caminhão uma pequena mudança e até um Fusca trouxe para cá, de lá do sul, de lá da região do Alto Uruguai. Minha mãe estava morando em Sertão, lá perto de Passo Fundo naquela época. E daí eu posei lá na casa da mãe. E quando eu saí de madrugada, eu e o meu irmão, para vir embora, aí a dona Irilde se emocionou, né? Chorou, e hoje ela conta que achou que não ia mais ver os filhos, né? Imagina sair para o Mato Grosso, assim, essa aventura, né? E depois ela veio morar para cá também, já fiquei acho que foi uns 7, 8 anos aqui, 10, eu acho. Depois eu trouxe ela para cá. Então foi um momento assim muito marcante, muito emocionante, né? E com certeza, com relação a minhas filhas, né, a Maísa e a Mariana, então o nascimento delas, quando elas nasceram, foi um dia muito emocionante, muito marcante, que eu me lembro sempre desse dia especial que a minha esposa, a Rafaela, então me deu essa felicidade, essa alegria do nascimento das minhas duas filhas. Que mensagem hoje tu deixaria para as mães? A mãe é uma coisa assim que todo mundo, mesmo os mais cruéis seres humanos, eles têm uma admiração pelas mães, então é inegável, né? Mas eu acho que a mensagem principal é que, com certeza, às vezes a gente procura a mãe, procura esse porto seguro que é a mãe, quando a gente está com dificuldade. Sempre a gente procura a mãe. Mas quando a gente está nos momentos felizes, nos momentos de realização, às vezes a gente comete esse erro de não compartilhar e não ir ao encontro da mãe também para comemorar as vitórias e comemorar as conquistas e as alegrias. Então eu acho que a mensagem é que a gente abrace a nossa mãe, fale para ela eu te amo, enquanto ela está presente entre nós. Muitos não têm mais a mãe para poder dar esse abraço, e muitas mães também não têm mais os filhos, para alguns filhos ou filhos para dar esse abraço. Então que a gente aproveite muito bem até que a gente tenha a nossa mãe viva, para poder abraçar, para poder dizer eu te amo, não só nos momentos difíceis, mas principalmente também nos momentos alegres. E você, mamãe, que está aí nos assistindo, são histórias que fazem a diferença na vida. Se você é uma mãe nova, lembre que a sua mãe lá atrás passou por dificuldades e venceu na vida. Então você que está começando essa labuta de mãe, levante a cabeça, seja uma pessoa otimista, vença os obstáculos. É claro que hoje, com a informação que está por aí, criar filho é muito mais difícil, mas quando você quis ser mãe e se doou para isso, você tem uma obrigação para com seu filho e, claro, fazer sempre o melhor. Então não desanime, vá em frente, lute. E você, fininha que está aí, não esqueça de dar um abraço, beijo, carinho, e vá lá e fale para sua mãe: mãe, eu te amo. Mãe, você é o meu tudo. Mãe, você me deu a vida e eu estou aqui porque você cuidou de mim, para que eu pudesse ser a pessoa que sou hoje. Muito obrigado, mamãe.